A palavra de Deus afirma que Jesus veio para os pecadores, que Jesus veio para aqueles que estão perdidos. Então, o que isto significa? Isto significa que essas pessoas que diante da sociedade elas são vistas como pessoas que não têm mais jeito, que não têm mais solução, essas pessoas, para Deus, têm jeito e têm solução. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, fisicamente, há praticamente 2000 anos atrás, no país de Israel, para ser mais exato, ele foi duramente criticado pelos religiosos da época. E por que motivo que ele foi duramente criticado? Porque ele fazia suas refeições com cobradores de impostos, com os pecadores, com os malfeitores. Ele conviveu com essas pessoas. Ele pregou para essas pessoas. E os religiosos da época de Jesus, que acreditavam serem melhores do que aquelas pessoas, eles criticavam duramente Jesus. Criticavam. Diziam: olha, se esse homem realmente fosse o Filho de Deus, como ele afirma ser, ele saberia que esta casa que ele está entrando aí para fazer uma refeição, este homem é um pecador. Este homem é um cobrador de impostos, este homem não está correto diante de Deus. Em outras passagens, Jesus também foi duramente criticado. Então, todas as vezes que Jesus ele era criticado por esses religiosos, Jesus sempre mostrou claramente o objetivo de Deus. Ele sempre deixou bem claro: olha, quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. Olha, quem precisa de misericórdia são os pecadores. Por isso eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. A sociedade da época apontava o dedo e apedrejavam esses tais pecadores. Mas Jesus, ao invés de apontar o dedo para esses pecadores, ao invés de apedrejar esses pecadores, o que ele fazia? Ele ensinava o Evangelho para eles. Ele ensinava os caminhos de Deus. Se acaso eles optassem em seguir, amém. Se acaso eles optassem em não seguir, amém, do mesmo jeito. Jesus
em momento algum, forçou alguém a segui-lo. Em momento algum. Em outras palavras, ele dizia: aquele que quiser me seguir, tome a sua própria cruz e me siga. Aquele que não quiser, não me siga. Então, o que nós entendemos é que, em primeiro lugar, Jesus não julga. Ele orienta. Só haverá o julgamento no juízo final. Aí sim será o julgamento. Mas, enquanto nós estivermos aqui, neste plano, neste planeta Terra, aqui ainda existe uma chance. Ainda existe a esperança. Ainda há tempo para que a pessoa venha se arrepender, confessar os seus pecados diante de Deus e suplicar pela misericórdia, pelo perdão de Jesus Cristo. O que os religiosos daquela época não entendiam era que eles estavam mais errados do que aqueles pecadores, os quais eles apontavam o dedo. Eles estavam mais errados. A lei de Moisés dizia que aquele ou aquela que fosse pego em ato de adultério deveria ser apedrejado até a morte. Certa vez, uma mulher foi pega em ato de adultério. E os homens levaram aquela mulher diante de Jesus e disseram o seguinte: olha, Jesus, a lei de Moisés diz que quando a pessoa for pega em ato de adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. Esta mulher, a qual está aqui diante do Senhor, ela foi pega em ato de adultério. E nós a trouxemos aqui diante do Senhor. O que o Senhor diz? O que nós temos que fazer? Colocaram Jesus contra a parede. De imediato Jesus não respondeu, mas como a pergunta, houve uma insistência por parte deles, Jesus disse: muito bem. O que a lei diz? Olha, a lei diz que tem que ser apedrejado. Jesus disse: muito bem. Então vamos cumprir a lei. Porque muitos dizem que a lei é de Moisés, porque ela foi transmitida através de Moisés, mas a lei é de Deus. Jesus disse: muito bem, então vamos cumprir essa lei. Mas tem um porém. Pecador, em outras palavras, não pode julgar pecador. Você tem que ser melhor do que ela para julgá-la. Então, se aquele que não tiver pecado, que estiver de acordo com a lei de Deus, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Jesus deu a ordem: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então, havia ali uma multidão, desde os maiores aos menores, com pedras na mão. O primeiro que foi dar a primeira pedrada, a própria consciência o acusou. O segundo, a mesma coisa. O terceiro, a mesma coisa. A Bíblia
não relata o que veio na consciência deles. Mas você pode ter certeza que muitos ali, que estavam acusando aquela mulher de adultério, que realmente ela foi pega em ato de adultério, ela foi pega. Muitos ali eram adúlteros, mas não foram pegos no ato. Você pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, você pode ter certeza que dentre aquelas pessoas que estavam com pedras na mão, muitos já cometeram adultério, mas nunca foram pegos. Muitos ali mentiam, roubavam, enganavam o próximo. Muitos ali faziam muitas coisas contrárias à lei de Deus, mas se mascaravam por detrás da religião e se diziam ser melhores do que aquela mulher, se achavam melhores. O que Jesus fez ali? Jesus mostrou para eles que eles eram mais pecadores e estavam mais errados do que aquela mulher adúltera. Porque um a um jogou a pedra no chão, virou as costas e foi embora. Não teve um que ousou jogar uma pedra. E por que não teve um que ousou? Porque Jesus disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Você pode ter certeza que todos que estavam ali com a pedra na mão, a própria consciência acusou dos pecados e das coisas erradas. Mas houve uma intervenção de Jesus ali, o sobrenatural de Deus, para trazer na consciência daquelas pessoas os seus pecados. E quando aquela mulher fica sozinha diante de Jesus, Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Ela diz: foram embora, não sobrou nenhum. Jesus disse: eu também não vou lhe acusar. Eu te perdoo, vá em paz. Mas Jesus disse: e não peques mais. Jesus não faz apologia ao pecado. Jesus não defendeu aquela mulher diante dos acusadores e depois disse: olha, vai, continue fazendo o que você fazia, continue adulterando. Não. Ele perdoou e disse: olha, não peques mais. Pare com isso. Agora, se porventura ela voltou a adulterar ou não, nós não sabemos. Mas ele deu um conselho: olha, não faça mais isso. Mas ele não forçou ela a obedecer o conselho dele. Então entenda, Jesus, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ele não irá julgar os pecados. Ele irá perdoar aqueles que vão até ele, que se arrepende sinceramente. Ele vai perdoar e vai estender as mãos e vai ajudar. Porém, depois que nós formos a óbito, aí é o julgamento. Aí não tem mais perdão. Aí é julgamento. Então, aqui nessa terra, de acordo com os textos sagrados, ainda há esperança, ainda há uma luz no fundo do túnel, a qual
permite o perdão dos pecados. E na época em que nós vivemos hoje, não é uma época diferente da época de Jesus. Não é. Naquela época, a religião predominante, onde Jesus estava, era o judaísmo. Aquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher eram praticantes do judaísmo. O judaísmo existe até nos dias de hoje, porém, quem crê e acredita em Jesus pratica o cristianismo, não é o judaísmo, é o cristianismo, o qual a grande maioria das igrejas brasileiras professam pregar, desde a igreja católica à igreja evangélica, ambas dizem que pregam o cristianismo. Então, as pessoas que frequentam a igreja católica ou a igreja evangélica se denominam cristãs, praticantes do cristianismo. Mas, assim como naquela época, os religiosos apontavam o dedo para as pessoas que não frequentavam as instituições e diziam serem pecadoras, assim nos dias de hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas frequentam igrejas e, pelo fato delas frequentarem uma igreja, elas acham que são melhores do que as pessoas que não frequentam uma igreja. Ou se acham mais santas, mais próximas de Deus, ou pelo fato de fazerem parte de uma denominação específica, elas acreditam que aquela é a certa e que as demais estão erradas. E na grande maioria das vezes, acaba julgando as pessoas, porque não faz parte da mesma denominação, porque não compartilha do mesmo entendimento e conhecimento e concordância, acaba julgando e dizendo, olha, aquele ou aquela não será salvo, vai perder a salvação, e isso e aquilo. Mas, biblicamente falando, todos os seres humanos são pecadores. Todos. Porque a própria palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Não há um. Todos no plural, todos já nascem separados de Deus. Todos os seres humanos. Então essa história que o bebezinho é santo, é anjinho, não está na Bíblia, não tem base bíblica para isso. Ah, então eu vou pegar o bebezinho e vou batizá-lo para ele ter aliança com Deus. Também não tem base bíblica para isso, porque a pessoa, para ser batizada, para descer nas águas, ela tem que aceitar Jesus, e para aceitar Jesus tem que ter consciência. Um bebezinho não tem consciência. Então, o máximo que você pode fazer é pegar o bebezinho e apresentar a Deus, para Deus abençoar e ter misericórdia, porque você não pode batizar uma criança para que ela tenha aliança com Deus, você não pode forçar nada disso, porque ela não tem consciência. E saiba que, biblicamente falando, já nasce separado de Deus, já nasce no pecado. O pecado entrou no mundo através de Adão. E o ser humano é concebido em pecado. Gerado em pecado, nasce em pecado, separado de Deus, é o que a palavra de Deus afirma.
Só vai ter uma aliança com Deus aquele e aquela que aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados. Então Jesus irá perdoar. Sendo assim, a pessoa passa a ter uma aliança com o Eterno. Isso não é religião, isso não é placa de igreja, isso é cristianismo. A aliança entre a criatura e o Criador. Só existe um único mediador que pode fazer essa conexão entre a criatura e o Criador. Esse mediador é Jesus Cristo, não é igreja. Não é placa de igreja que faz com que uma pessoa tenha aliança com Deus, com que uma pessoa tenha intimidade com o Eterno. Não é a igreja, não é o padre, não é o pastor, não é o ancião, não é o presbítero, não é o diácono, não é o apóstolo, não é o bispo, não é nada disso. Nenhum ser humano, nenhum, por mais sábio que seja, é capaz de fazer com que um outro ser humano tenha aliança com Deus, restaure esta aliança com Deus, a qual foi quebrada lá no Jardim do Éden. Havia uma aliança entre a criatura e o Criador, a qual foi quebrada lá no Éden, foi rompida. E para que seja restaurada novamente essa aliança, esta comunhão, nos dias atuais em que vivemos, só existe um caminho, uma fórmula, é aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, confessar os pecados, sair desta prática dos pecados. Então Jesus é este único caminho. Não é pregador, não é placa de igreja, não é fazer parte de nenhuma instituição que faz isso. Há inúmeras pessoas que acham que se ela for na igreja A, na igreja B, na igreja C, ela vai ser de Deus. Mas ela continua com as mesmas práticas, os mesmos hábitos mundanos. E ela se engana. Então ela acha que pelo fato dela estar dentro de uma denominação, faz com que ela tenha aliança com Deus. E o fato de uma outra pessoa não estar, ela não tem aliança com Deus. Mas aquela pessoa que não está, ela pode sim ter uma aliança com Deus. Porque em momento algum, Jesus pregou religião, placa de igreja. Jesus pregou o cristianismo. E ele deixou bem claro que o único caminho para chegar até Deus era Ele, e é Ele. Ele é o único caminho. O único é Jesus Cristo. Não é igreja, não é placa de igreja, não é religião, não é nenhum pregador ou pregadora. Então, assim como na época de Jesus havia um mau entendimento, uma mal compreensão, nos dias de hoje também há. Porque na época de Jesus, os religiosos da época achavam que estavam certos, achavam que tinham aliança com Deus e que aquelas pessoas estavam todas erradas, eram mundanas, eram pecadoras, e isso e aquilo. E Jesus veio e disse: olha, vocês estão errados. Vocês estão acusando os publicanos, as meretrizes, mas saibam que eles entrarão na frente de vocês no reino dos céus, e vocês serão lançados fora. Olha aí. Olha aí.
o que Jesus disse. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Talvez uma pessoa que hoje é uma prostituta, ela pode amanhã ter uma aliança com Deus. E a pessoa que hoje frequenta uma denominação que acha que é melhor do que essa prostituta, ela pode perder a salvação da alma. Talvez uma pessoa hoje que é um traficante, um assassino, um psicopata, hoje, amanhã ele pode se arrepender e ter uma aliança com Deus. E a pessoa que hoje julga esse traficante, esse psicopata, esse assassino, por estar em uma igreja, se acha melhor, ela pode ser condenada. E aquele psicopata pode ser salvo. Nós temos um exemplo clássico, onde Jesus foi crucificado e junto com ele 2 malfeitores, um à sua esquerda e outro à sua direita. Então, algo muito interessante aconteceu, porque um dos malfeitores dizia a Jesus: se você realmente é o Filho de Deus, salva você e salva nós mesmos. E o outro dizia: olha, não fique atormentando ele, porque nós merecemos pagarmos, nós merecemos estarmos aqui crucificados, porque nós cometemos muitos crimes, nós merecemos, mas este aí não cometeu crime algum. Detalhe, aquele pecador disse: olha, nós merecemos a crucificação porque nós fizemos muitas coisas erradas. Ele reconhecia quem ele era, ele reconhecia os seus erros, os seus crimes. Ele diz: olha, é justo que eles nos crucifiquem, nós temos que pagar pelo que nós fizemos. Mas Jesus, este homem aí, não cometeu crime algum, ele está sendo crucificado injustamente. Olha, ele reconheceu. Primeiro, ele reconheceu que ele era um pecador. Segundo, ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. Ele reconheceu que Jesus era Senhor e que ele tinha um reino. Primeiro, ele reconheceu que ele era um pecador. Ele reconheceu que, em segundo, que Jesus era Senhor. E ele pediu a misericórdia: lembra-te de mim. E o que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, foi salvo. Teve a salvação na alma, porque reconheceu que era pecador, reconheceu Jesus, aceitou Jesus, se arrependeu. E muitos que estavam ali, religiosos, que se achavam melhor do que aquele malfeitor, ou bandido, seja lá o nome que você quiser der, era um malfeitor, era um transgressor das leis, se achavam melhores do que ele, estavam ali, vendo aquela crucificação, perderam a salvação da alma, eram religiosos. Quem entregou Jesus? Quem quis a crucificação de Jesus? Foram os religiosos, pessoal. A religião, ela cega a pessoa, ela mata. A religião faz isso com a pessoa. Ela acha que ela está certa, pelo fato dela estar na igreja A, igreja B, igreja C. Ela olha para as demais pessoas e julga, como se ela fosse santa e as demais fossem pecadoras. Ela julga, ela acha que ela é certa, que ela é santa, que ela é especial. A religião faz isso com as pessoas. Assim como na época de Jesus, a religião cegava as pessoas, nos dias atuais, a religião também tem cegado. E quantas pessoas
nos dias de hoje, se encontram cegas. Cegas. Elas acreditam no que a igreja fala, no que a igreja ensina, e não no que Jesus ensinou. Elas dão mais valor no ensinamento da igreja do que no ensinamento de Jesus. Então, abra os seus olhos, se desperte. Se você é uma pessoa religiosa, se desperte. E se você é uma pessoa que se encontra na situação como aquele bandido na cruz, como aquela prostituta que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os cabelos. Se você é uma dessas pessoas, saiba que enquanto você estiver vivo aqui nessa terra, ainda há esperança. Mesmo que os religiosos aponte o dedo para você e diz, não tem jeito. Não dê ouvido para os religiosos. Dê ouvido para o que a palavra de Deus diz. Jesus disse, eu vim para os pecadores. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para os doentes, para os pecadores. Então, se você é uma dessas pessoas, foi para você que Jesus veio. Para quem a sociedade aponta o dedo e diz que não tem jeito. Ah, mas não é somente as sociedades. Há muitos religiosos também que apontam o dedo. Naquela época de Jesus também era assim. Não mudou. A religião faz isso cega e os religiosos vão apontar o dedo mesmo. Não olhe para os religiosos. Não dê ouvido para os religiosos. Dê ouvido para Deus. Só Deus conhece e sabe o que se encontra verdadeiramente dentro de você. Mais ninguém. Nem você conhece a você mesmo 100%. Somente Deus te conhece 100%. Nós não nos conhecemos 100%, somente Deus nos conhece. Então, não dê ouvido para o que as pessoas acham, pensam ou imaginam de você. Porque até no último segundo é possível que você seja salvo ou salva. Porque aquele malfeitor, nos últimos segundos de vida, ele se arrependeu e foi salvo. E muitos que estavam ali apontando o dedo para ele, que se achavam melhores do que ele, perderam a salvação da alma. Isso é cristianismo. Isso não é religião. Cristianismo não tem nada a ver com placa de igreja, com religião, com tempo de igreja, com tempo de estudo, com roupas, com vestimentas, não é nada disso. Cristianismo é outra coisa. É a aliança entre a criatura e o Criador através de Jesus Cristo.